Glórias a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Vamos estar iniciando mais um culto. Peço à irmã Josi que faça a oração, iniciando, e logo após a missionária Olinda, louvando o hino da harpa, amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Irmã Josi não está conseguindo falar? Glória a Deus. Aleluia. Irmã Jerusa, poderia fazer a oração iniciando o culto, amém? Amém. A paz do Senhor para todos, saúde da igreja com a paz do Senhor. Oremos. Amém. Está me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Amém. Soberano Deus e Pai de toda a eternidade, a Ti louvamos nesta noite, rendemos graças ao Teu santo nome, meu Pai. Querido Deus, nesta noite, Pai, te agradecemos pelo dia, te agradecemos pela noite, te agradecemos, meu Deus, por este culto e que se inicia neste horário, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir que nessa noite Tu tome a direção, seja a primazia deste culto, ungindo, Jesus amado, os nossos ouvidos, nossos corações, para recebermos a Tua palavra, para louvarmos, exaltarmos ao Teu santo nome nesta noite. Deus querido, abençoa Teus filhos que estão aqui presentes, aqueles que ainda estarão entrando aqui, Pai, nesse aplicativo, para juntos adorarmos e exaltarmos ao Teu nome santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço e peço a Ti, Senhor, fique conosco agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Jerusa. Que Deus a abençoe em nome de Jesus. A irmã missionária Olinda louvando o hino da harpa. A paz do Senhor Jesus. Está me ouvindo, Léo? Amém. O hino 24 da nossa harpa cristã. 24? 124. 124. 1, 2, 4. Amém. Amém? Estamos preparados. Adorai-o, todo o universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo selo, grande e submerso, louve ao domina. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Anjo dominador. Adorai, ó anjos poderosos, vós que sua glória contemplai. Vós reis, já vitoriosos, graça e todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Anjo dominador. Sol e lua, todos estelares, sua majestade anunciai. Ó Rei grande, sem fúteis milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rei dominador.
chuvas, raios, trovoadas, revelai, ó forte Criador. Vós dizei, ó terra elevada, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Rejo dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, essa que será aumentai. Aves, vermes, todos seus gigantes, grato és louvai. Todos juntos te louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos te louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Quem sabe, grande e pequeno, dai liberá-lo. Todos juntos o louvemos, grande Salvador, Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Aleluia. Sabemos que todos nós, grande, pequeno, rei, grande, todos vamos louvar o Senhor naquele grande dia e nós estamos louvando Ele todos os instantes. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você deseja que as coisas comecem a dar certo na sua vida e Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionário linda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço à irmã Marilene que faça a leitura oficial nessa noite e ore pelo pastor que ministrará o ensino. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, dos versículos 9 ao 19. Qual o capítulo? 1 Samuel, versículo 9 ao 19. O capítulo. É o capítulo 1. Capítulo 1. Que estuda o capítulo, irmão? Amém? Então, leremos a palavra do Senhor, que tem por título: Ana roga a Deus que lhe deu um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora.
Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, te agradecemos por este momento, Senhor, de estarmos reunidos aqui para aprender mais de ti, Pai, porque a tua palavra, ela nos renova, ela nos cura, ela nos mostra o caminho do céu. E nesta noite nós te apresentamos o pastor Edivaldo, que vai ministrar este estudo, Pai. Que o Senhor possa, papai querido, usá-lo com poder e autoridade do Espírito Santo. E fala conosco nesta noite que precisamos de ouvir a tua voz. E desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém, glórias a Deus. Obrigado, irmã Marilene, que Deus continue a abençoar a irmã e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, na paz do Senhor. Amém. Que o Senhor, nesta noite, possa trazer a nós um despertamento, nos exortando a nós acordarmos, porque o momento que nós estamos atravessando, há pessoas ainda que não se deram fé, não acordaram para o despertamento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E muitos têm desistido, muitos têm vazado, outros querendo vazar. É por isso que Paulo, quando ele exorta a igreja de Coríntios, ele dá aquela palavra da ceia, ele diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por isso, nesta noite, a palavra do Senhor para nós é exortação e despertamento diante do quadro que estamos vivendo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14 ao verso 27. Mateus 25, versículo 14 ao 27. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 27. Leremos o texto sagrado. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2.
Eu me perdi aqui. E tendo partido que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Ok. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também, o que receberam 1 talento disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Amém e amém. Amados irmãos, ontem, na reunião do presbitério, nós tecemos alguns comentários sobre alguns tópicos desse texto bíblico. E achei, senti no meu coração, de participar com os irmãos desta mensagem tão conhecida, tão gloriosa, e muitos negligenciam essa mensagem. Nós estamos há 1 ano e alguns meses num momento atípico. E eu falava ontem, será que esse momento de atipicidade que estamos vivendo não é um momento, uma bolha na qual nós estamos inseridos como cristãos e ainda não acordamos para a gravidade da situação que nos assola e estamos como a igreja de Corintos, fracos, doentes, dormindo, e outros à beira da desistência. Deus, nesta noite, aleluia, glória a Deus, o Senhor traz-nos uma palavra de alento, uma palavra de puxão de orelha para nós, e que não venhamos a chutar o pau da barraca. A tenda tem que estar de pé. Você é uma tenda do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma tenda do Espírito Santo de Deus.
E essa tenda não pode ser chutada o pau da barraca, ela tem que estar de pé. Rompemos em fé, independente das circunstâncias e das adversidades que estão diante de nós. Não podemos parar, irmãos. Nós temos que dar continuidade àquilo que Deus colocou nas nossas mãos, independente daquilo que estamos passando. Não baixemos as nossas cabeças. Levantamo-as diante daquele que tudo pode e daquele que nos fortalece em Cristo Jesus. Dito isso, o nosso tema de hoje é uma pergunta que vai para você que está aí do outro lado, para mim que estou do lado de cá. Como está o nosso talento? Ele pode, conforme o texto, a narrativa dessa história contada por Jesus, ela está em 3 estados. Ela pode estar, o seu talento pode estar enterrado, o seu talento pode estar desenterrado, mas inoperante, o seu talento pode estar sendo utilizado. E quando nós falamos como vamos utilizar, diante da igreja local está com as portas cerradas. Mas a porta do seu coração, o Espírito Santo que habita em você, as portas estão abertas. Utilizemos os meios disponíveis do momento para que nós possamos ativar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Está enterrado, desenterrado, inoperante, ou está sendo utilizado? Essas 3 perguntas nós temos que estar enquadrado. Eu quero dar um exemplo aqui para a glória do nome do Senhor, para que sirva de motivação, de exemplo, para que nós possamos utilizar os meios que o Espírito Santo quer nos usar. Mas o nosso talento, muitas das vezes, está enterrado e Deus quer desenterrar nesta noite. Um colega meu de muitos anos, que não é crente, me manda uma mensagem e eu, pelo Espírito de Deus e pela sua misericórdia, respondi com um texto bíblico diante daquela mensagem humana. E o Espírito me fez lembrar de o apóstolo Paulo, lá no Areópago, em Atenas, ele discutindo com os filósofos, e ele olha do lado e vê uma homenagem ao Deus desconhecido. E dali serviu de um tema para ele pregar a Cristo ressuscitado. Queridos, temos que estar atentos, vigilantes, para que Deus, o Espírito, nos dá a oportunidade e muitas das vezes nós não aproveitamos porque estamos dormindo. E essa palavra nesta noite é para te despertar, é para te levantar, é para você olhar que os campos estão brancos, independente das restrições que estamos sofrendo. Voltando ao texto desta noite e à pergunta que nos é feita:
como está o nosso talento. Esta parábola dos talentos, ela se encontra dentro de dos três últimos sermões, chamados Sermão do Monte. E também chamado de parábolas escatológicas, porque ela explicita uma realidade do que é no futuro, daquilo que nos espera. Que trata também da parousia, ou seja, da segunda vinda de Jesus, com ênfase no julgamento, no juízo, seja para galardão no tribunal de Cristo, ou seja para o grande trono branco, que é o julgamento de toda a humanidade, onde todo joelho se dobrará diante de Deus. Essas parábolas, elas possuem aspectos diferentes. No entanto, elas enfatizam a mesma verdade central, e que é espiritual. A necessidade de estarmos preparados para aquele grande encontro no dia do Senhor. A parábola das 10 virgens, porque essas parábolas se conectam, tem como foco principal a vigilância. Vemos que 5 prudentes que vigiaram e 5 imprudentes que não vigiaram. Então, o tema central é sobre a vigilância. Essa vigilância que nós, como crentes, temos que ter a todo momento, para que não seja roubada a nossa coroa. Temos que estar preparados para a qualquer momento. E isso envolve uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com o seu Senhor, uma vida digna de vestimentas brancas. E também nós estamos falando de vestimentas brancas espirituais. A parábola das 10 virgens tem como foco principal a vigilância. A dos talentos, que é a que nós estamos estudando hoje, tem como objetivo a diligência e a fidelidade. Lá, nas virgens, a vigilância. Aqui fala do nosso zelo. Eu vou repetir novamente, talvez você não tenha ouvido. Está falando do zelo, do cuidado com os talentos que Deus, ou o talento que Deus colocou na sua mão e na minha mão. Ou você veste a camisa do reino de Deus, ou você vaza, porque não tem meio termo. E essa palavra nesta noite é para despertar, porque eu sei, você sabe que você tem talento. E é como está, a pergunta nesta noite do despertamento é como está o meu e o seu talento. Enquanto a descrição, e por último, a terceira parábola, que é justamente um acerto de contas, que não é uma parábola, é justamente a equação daquilo que fizemos no final, que é o juízo, que é a separação final entre os salvos e aqueles não salvos. Isso significa
que são aqueles crentes nominais e aqueles crentes fiéis e verdadeiros. Haverá uma separação. Conscientizemos nesta noite que vai haver julgamento, seja das obras, ou seja, das obras ou das virtudes que nós colocamos em prática como fruto do Espírito na obra de Deus. Despertemos-nos, igreja, nesta noite, com os talentos que nos foram confiados. Você é de Deus. Aquele que habita em você e em mim é Deus. E aquilo que Deus colocou nas suas mãos, os talentos, não são seus. São de Deus. É tanto que o servo inútil, aquele que enterrou o talento, no versículo 25 do nosso texto básico, diz: e atemorizado, escondi na terra o teu talento. O talento é de Deus, você é de Deus, o que habita em você é Deus. Na parábola das virgens, quando Jesus fala de si mesmo, na parábola das virgens, Jesus fala de si mesmo. Eu sou noivo, né? Vou encontrar a minha igreja. Na parábola dos talentos, ele se apresenta como um homem de negócios. Que partiu para fora de sua terra, um lugar bem longe. Depois de mostrar a necessidade de estarmos preparados para a sua segunda vinda. Ele mostra-nos como devemos ser diligentes enquanto o esperamos. Então, esse homem de negócio, ele, ainda que a mensagem literal de talentos aqui é moeda, mas ela está explicando uma verdade espiritual dos talentos, que são os dons espirituais que Deus colocou nas nossas mãos. Irmãos, todo homem de negócio, todo aquele que investe, ele investe, no mínimo, para não perder quando as coisas vão mal, pelo menos a correção da moeda, daquele investimento. Foi justamente que esse servo negligente não fez. E todo investidor, ele investe para ter um bom retorno. Deus investiu em você. Deus investiu em mim, para que nós demos o retorno daquele investimento. Na parábola das 10 virgens, a palavra-chave é a vigilância, nós já falamos sobre isso. Na dos talentos, é a diligência, o cuidado que temos que trabalhar com os talentos, com aquilo que foi colocado nas nossas mãos, e a nossa fidelidade com aquele que investiu em nós. Nas virgens, a exortação, estou falando da parábola das virgens, a exortação é sobre a vigilância. Nos talentos, conclama os servos, a igreja a trabalhar. É aqui que eu quero, pelo Espírito de Deus,
nos exortarmos a trabalhar para o reino de Deus. Essa bolha fez-nos refletir e fazer uma retrospectiva de que não estamos trabalhando. Eu tenho que colocar a carapuça em mim. Nós não estamos trabalhando, nós estamos curtindo entre quatro paredes. Estamos dando glória, louvando, fazendo festa, comendo, bebendo, mas literalmente e espiritualmente a casa do Senhor estava vazia. Eu quero lançar um alerta aos irmãos que estão me ouvindo. Deus tem me cobrado. E aqueles que estão nesta noite ouvindo essa palavra, que quiserem nos acompanhar, eis-me aqui. Mas aqueles que não quiserem, e eu vou dizer mais uma coisa aqui, a palavra servo aqui, no original grego, é doulos. Não é um serviço voluntário como diáconos. Doulos significa servo, escravo, e escravo é aquele que foi comprado por um bom dinheiro. E você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, não foi com ouro e nem com prata. Nós temos um projeto. E já começamos a delinear. Aquele que não quiser, eu gostaria que fosse sincero. Eu não quero vestir a camisa do reino de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você desistir. Eu não vou desistir de você. Deus não vai desistir de você. E a minha não desistência é o meu joelho no chão, clamar a Deus para que Deus faça uma obra na tua vida, para que você possa reconhecer os talentos que Deus entregou na sua mão e na minha mão. E reconhecer que você não está por favor, que você não está fazendo nada para o pastor Edivaldo, mas que você possa se conscientizar dessa palavra dolo. Eu sou escravo do meu Senhor, Ele me comprou por preço de sangue. Deus te comprou pelo sangue dele na cruz do Calvário, do seu filho, te deu salvação. Te entregou talentos, ele está confiado em você, e você está enterrado o seu talento, está desativado o seu talento? Não. A palavra nesta noite nos exorta a tomar uma posição. Nós não podemos ficar da maneira que estamos, irmãos. Acorda! Jesus está voltando. Os talentos que Deus nos outorgou aos seus servos são dádivas. Que é dádiva? É algo que eu não mereço, como graça. É um investimento. São capacitações, riquezas, dons, vocações, com o objetivo fim de ser utilizado no trabalho no reino de Deus. Esses talentos podem fazer parte desde o nascimento da pessoa, congênito ou inerente,
aquilo que você traz de berço. Como também essa dávida pode ser providência de Deus. Como no caso de Bezaliel, ou melhor, de Bezalel, que está lá em Êxodo 31, versículo 2, se não me falha a memória. Deus encheu do seu Espírito Santo de sabedoria, de entendimento e de ciência e de todo artifício a Bezaliel para confeccionar os instrumentos do templo de Deus. Deus encheu esse homem do seu espírito para que ele usasse aqueles talentos investidos a ciência no seu reino. E Bezalel não enterrou os talentos. Ele colocou à disposição do reino de Deus. Também talentos, como os dons espirituais e ministeriais, o qual nós estamos estudando agora, que foi nos dado. Como está em Efésios capítulo 4, verso 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A parábola dos talentos é uma narrativa bíblica, histórica, que expressa uma realidade espiritual contada por Jesus aos seus discípulos, como sendo uma verdade a ser praticada não só por eles, mas para todos aqueles que servem no reino de Deus. Voltando e comentando alguns versículos bíblicos do texto, eu gostaria de expor aqui aos amados irmãos, com licença, com todo o amor e carinho, eu quero trazer-lhes um versículo bíblico que está lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, a parte A. Escrevamos esse texto, esse versículo, a parte A, no nosso coração, irmãos, nesta noite. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. No texto, base desta noite, está falando de capacidade, são sinônimas. De toda a sua força, ou seja, de toda a sua capacidade, daquilo que foi investido em você e que foi investido em mim. Vou repetir. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Irmãos, há coisas que a gente não consegue enganar, nem nos desculpar, e nem nos explicar a nós mesmos muitas coisas. Às vezes a luta está grande e todos nós estamos passando por lutas difíceis, de todas as espécies, de todos os níveis, de toda intensidade. Mas nenhuma delas, irmão, em nome de Jesus, nesta noite, aleluia, resista, não chute o pau da barraca, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, vá em frente. Sabe por quê? Eu estou te exortando e exortando a mim também.
Porque esse talento que Deus colocou na tua mão, que você quer entregar, Deus pode tirar de você, como tirou desse aqui, e entregar outro. E você ser julgado por omissão. Deus não nos dá nada mais e nada menos daquilo que nós temos capacidade, daquilo que nós temos força para fazer. É o que o texto está falando, que a palavra está dizendo. Faça tudo aquilo que vier às tuas mãos. Às vezes na igreja você procura faça isso, eu vou pensar, eu vou fazer. Irmãos, você tem capacidade, você sabe que você tem o dom. Você tem o talento que Deus te deu. Vamos parar com essa meninice, parecendo pessoas que nasceram na fé. Agora, nem pessoas que nascem na fé, ela tem mais empolgação de que muitos crentes com 30, 40 anos de cristianismo. Vamos ao texto bíblico base desta noite, vamos comentar algumas coisas. Versículo 15. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, ou seja, conforme as suas forças. Esse senhor é sábio, esse investidor de negócio é sábio. Ele deu a quantidade justamente daquilo que esses servos poderiam produzir. Assim é com você que está aí e comigo que estou aqui. Ele deu conforme a nossa capacidade. Da mesma sorte que o que recebeu granjeou, o que recebeu 2 também granjeou outros 2, mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui temos as perguntas que fizemos no início. Como está o seu talento? Enterrado? Aqui tem um que enterrou. Mas também tem 2 que estão desenterrados, mas não estão indisponíveis, eles estão ativos. Eu gostaria que nós refletíssemos sobre esses 3 estados dos nossos talentos. Não queremos, nesta noite, ter a desculpa, a inexplicável ineficiência daquele que enterrou. Sempre aquele que é infiel, ele sempre procura se justificar. Ele tenta se explicar o inexplicável. Gostaríamos que fôssemos sinceros diante desta palavra, diante do Espírito Santo de Deus nesta noite. É a noite de nós confessarmos a nossa infidelidade, se assim for o nosso caso. E se nós estivermos enquadrados dentro da fidelidade, é pedir ao Senhor que nos garanta essa fidelidade até que Ele volte. Resultado, o servo foi o senhor, que é muito rico, se ausentou e ele voltou. Assim será
o Senhor Jesus. Ele deixou para nós, a igreja, para você e para mim, essa responsabilidade de investir com aqueles talentos que foram nos dados. E ele vai voltar. E quando ele voltar para nos levar, a Bíblia diz que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para julgamento se você vai para o inferno ou vai para o céu. Não. Quando você for arrebatado, certamente iremos para o céu. Mas lá haverá um julgamento no tribunal de Cristo. De obras, de galardão. Eu já vi pessoas dizerem: eu quero ir para o céu, nem que seja o último da fila. Amém. Mas também há um hino, e a nossa querida irmã Hélia gosta muito dele, canta ele, né? Como vou chegar no céu de mãos vazias. Aquele último da fila, ele vai chegar de mão vazia. Eu acho que ele não honrou. Ele não foi fiel ao seu Senhor. Ele foi salvo pela misericórdia. Se fosse pelas obras, ele tinha ficado. E sabemos que as obras, para nós, elas servem como retribuição de galardão. Esses dois servos, eles foram aprovados por Deus. A pergunta é: estamos sendo aprovados por Deus nos talentos que Deus nos confiou? Então, essa noite é a noite de despertamento para nós. Ainda há tempo de recuar de posições que pensamos que são negativas. Na vida, às vezes, temos que dar um passo atrás. Você não está sendo cobrado por mim nesta noite, não, meu irmão e minha irmã. Você está sendo cobrado pela palavra. Você está sendo cobrado, confrontado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou sendo confrontado nesta noite. Eu ponho a carapuça em mim. É por isso que nós, nesta noite, o Espírito está nos alertando. As 7 igrejas da Ásia, quando Jesus cobrou, ele cobrou dos pastores, do anjo da igreja primeiro. Ele cobrou da liderança. E eu estou repassando essa cobrança que está sendo sobre mim. Eu não quero, irmãos, negligenciar mais do que já temos negligenciados. Estamos sendo crentes egoístas. Se sobrar tempo, eu vou para a igreja. Se sobrar tempo, eu vou fazer a obra de Deus. Estamos como lá, na época pós-exílio, onde Deus levanta o profeta Ageu para dizer: olha, vocês estão preocupados com vocês mesmos, vocês estão sendo egoístas, pensando nas famílias, nas suas casas estucadas. Não tem nada de errado, irmãos, nisso. Mas a palavra de Deus nos diz que, em primeiro lugar, é primeiro. Quantas vezes você tem pregado, você tem ouvido e não tem praticado isso? Eu vou fazer o que eu acho. Cuidado. Você tem que fazer aquilo que acha Deus
através do seu Espírito e através da sua palavra. Deus te garante, quando você, em primeiro lugar, busca o reino de Deus, faz a vontade de Deus, usa o talento que Deus te deu na obra de Deus, e pode ter certeza que Deus vai acrescentar para você. A palavra é fiel e verdadeira para se cumprir. Ele não é homem para que minta. Ele é fiel. E nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Nós não estamos vivendo, irmãos. Estamos vivendo uma vida de aparência, de um cristianismo light. E muitos estão vivendo um cristianismo da Feira do Paraguai. Ou aqueles que são mais velhos que eu, do Denorex. É aquela pasta que passava no cabelo, quando eu tinha cabelo. A brilhantina glostora. Amém? Vamos dar um basta nisso, tomar uma posição. Eu quero conclamar a igreja dessa cobrança que está sendo sobre mim. E eu quero pessoas fiéis que possam me ajudar, não aquelas que querem pular fora do barco. Sejamos gratos a Deus. Temos passado por luta, por dificuldade, mas Deus nunca deixou de faltar o pão de cada dia na tua casa e nem na minha. Deus tem sido o nosso provedor e será até a sua volta. O povo caminhou 40 anos no deserto, não se plantava, mas Deus mandava do céu o maná de cada dia. Tem faltado maná na sua casa? Se você está aí, porque você está vivo. Pode ter passado dificuldade, mas Deus não deixou você morrer. Finalizando, irmãos. Mas chegando, o versículo 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhava. Simplesmente, ele respondeu aquilo que não foi perguntado. Essa é a característica do negligente, que acha que deva explicação. Espiritualizando isso aqui, e é o nosso objetivo, Jesus não vai perguntar para mim. Ele vai chegar e eu vou ter que me apresentar diante dele, porque ele é rei. Eu vou ter que prestar contas. Ele não quer explicação. Não quer saber se você está desempregado. Ele não vai te perguntar se você estava doente, se você estava cansado. Não. Quando ele se apresenta diante de você, ele quer o resultado daquilo que foi investido. E aqui, esse servo negligente, ele foi, como se diz assim, de uma tristeza explicação. Ele chama, no caso espiritualizando, seria chamar Jesus, que você é muito duro. Alguém que passou pela nossa igreja certa vez disse, depois de um certo tempo, ele diz assim: pastor, eu chamei o senhor de duro. Eu falei coisas que não devia com o senhor. Mas vi que o senhor fazia aquilo ou exigia porque o senhor dava exemplo e porque o senhor é zeloso pelas coisas de Deus.
Eu vim entender isso depois. Ele não é duro. Jesus não é duro. Ele é bom, ele é amoroso, mas é justiça. Esqueçamos disso. Ele não é duro, ele é justo. Ele julga conforme as suas obras. Então, esse homem mentiu. Além de negligenciar, ele mentiu a respeito do mestre, do seu senhor. O seu senhor foi um homem justo. Ah, eu sabia. Ele veio elogiar o seu senhor. Eu sei que o senhor colhe onde o senhor não planta. O senhor ceifa aonde o senhor planta. O senhor ajunta aonde não espalhou. Eu no lugar dele desse senhor diria o seguinte: eu te perguntei isso? Eu não te perguntei isso. Você está diante de mim para me trazer aquele investimento que eu fiz com você. Mas isso é desde o início, irmãos. O homem, quando está errado, e eu gostaria de enfatizar isso mais uma vez, e sempre disse isso, nós temos que vestir a carapuça e parar de ficar nos explicando. E fazer uma autoanálise, uma autocrítica e dizer assim: eu negligenciei. Senhor, me perdoa. Eu quero me redimir. E é isso que o Senhor quer fazer por nós. Eu quero parar por aqui, finalizando dizendo: você que está dizendo aí do outro lado, no seu coração, ou pensando, ou pensou, ou pode futuramente pensar, ou te dar uma palavra preventiva. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As suas forças estão fracas, você está a momento de sair do barco. Não, meu irmão. Jesus está no barco com você. Se você sair do barco, você se afunda. Renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão. O Senhor vai te fortalecer. Se as suas forças estão poucas, ore a Deus, busque a força e o Senhor certamente te dará, porque o mais interessado no investimento é o dono da obra. Ele não vai deixar você fraquejar. Por último, Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, e aqui eu gostaria de substituir, aquele que tem talento e tem consciência do investimento que Deus fez em você e não faz, comete pecado. Entendeu bem? Comete pecado. E eu paro por aqui. E eu quero que você curva suas cabeças onde você estiver. E eu vou orar por você e por mim, para que Deus nos dê um renovo nas nossas forças, para nós prosseguirmos com o investimento com aquilo que Ele fez conosco. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, te agradeço, te adoro, Senhor, porque Tu és fiel, pela palavra que o Senhor colocou em nosso coração. E que essa palavra, Senhor, possa gerar nos corações dos irmãos um despertamento do sono de alguns e de ânimo para muitos,
e de fortalecimento para todos nós. Que o Senhor possa fazer com que nós possamos rever os nossos conceitos de mornidão espiritual. E que o Senhor traga um avivamento a esta igreja. E que nós estaremos, Senhor Deus, creio, Senhor, que o Senhor vai nos dar força para que nós possamos aplicar melhor os talentos que o Senhor tem investido em nós. É a minha oração em nome de Jesus. Mas antes de finalizar, eu gostaria de comentar dois tópicos da nossa reunião de ontem. Okay? Queria dizer aos irmãos, eu já vinha falando há algum tempo, a respeito na nossa volta, a respeito do objetivo fim da obra de Deus na face da terra, que é ganhar almas para Jesus. E nós vamos investir em evangelismo em todos os departamentos da igreja, desde as crianças aos adultos. E ontem nós decidimos ter uma outra frente de trabalho, que é nós evangelizarmos, e isso nós vamos sentar, discutir com os líderes. À noite nós fazemos, e isso aqui já vou definir quem é, vai ser a Olinda e a irmã Josi, fazemos um sopão ou galinhada para nós evangelizarmos à noite, pegar a Kombi, evangelizar, atendendo o pobre necessitado, não só levando a comida, mas vamos levar a palavra de Deus a essas vidas. Essa é uma frente de evangelismo que nós vamos fazer. E depois eu vou falar com os líderes, nós vamos reunir a qualquer momento e nós vamos discutir as outras áreas de atividade, tudo visando ganhar alma para Jesus. O objetivo da igreja na face da terra é ganhar almas. A segunda informação que eu quero passar para os irmãos, que além nós discutimos outros assuntos, mas os dois mais importantes para o momento, o primeiro foi esse, o segundo que alguns já devem estar sabendo, no dia 27, aniversário da igreja, nós vamos voltar ao culto presencial, ok? Vamos ter Santa Ceia no domingo, dia 27, ok? Vamos voltar presencial. Gostaria que o corpo diaconal, a irmã Dinalva, já preparasse e vamos voltar com todos os requisitos necessários que a Secretaria de Saúde, através da sanitário aí, exige de nós. Vamos cumprir. Eu gostaria que o irmão Léo se empenhasse nisso também, ver qual é as exigências do momento, porque sempre, às vezes, muda alguma coisa, para que nós possamos voltar atendendo as necessidades básicas que exige a saúde. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Me perdoam pelo ter ultrapassado o tempo, mas essa palavra nós não poderíamos esconder dos irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, uma palavra que realmente necessitamos, pastor. A edificação das nossas vidas. Precisamos verdadeiramente de um despertamento, de despertar os talentos de cada um de nós. Eu sou um deles que peço perdão ao Senhor, peço perdão à igreja, peço perdão a Deus por não utilizar os talentos da forma que o Senhor deseja, né? Então, peço perdão a todos aí, que em nome de Jesus nós possamos, a partir de agora, trabalhar mais e mais fazendo a obra do Senhor, acordando verdadeiramente, despertando para fazer a obra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Travando, não. Glória a Deus. De segundas, quartas e sextas tem consagração. As consagrações já estão presenciais, tomando todas as medidas de prevenção contra o coronavírus, amém? Distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, todas as medidas necessárias.
para que possa haver a consagração na igreja, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da manhã. Como o pastor falou, próximo domingo ainda permanecemos online, amém? Então, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, culto das senhoras. E na semana seguinte, aí sim nós teremos o retorno aos cultos presenciais. Né? Isso aos domingos, certo, pastor? Na terça-feira permanece online ainda? Glória a Deus. Então, nas terças-feiras permanece online, o culto de ensino da palavra, e aos domingos nós voltaremos com o culto presencial, passando essa semana, na semana seguinte, amém? Glória a Deus. Pedidos de oração, continuamos orando por todos aqueles que estão enfermos, que necessitam das nossas orações, estão carentes das nossas orações, por todos aqueles que têm passado por um problema, por uma dificuldade. Continuemos orando pelas famílias, né, daqueles que perderam alguém, que perderam uma pessoa querida, né, um parente, um amigo. Né, estejamos orando por todas essas famílias, em nome de Jesus. A irmã Angelita pede oração, né, pelo pai dela, que ainda continua internado, e também pelo filho Tiago, amém? Tiago, filho da Angelita, e o pai dela. Amém? Glória a Deus. Os irmãos também não se esqueçam da campanha do quilo, né? Se os irmãos têm alguma contribuição que possa doar para a igreja, para que possa ter mantimentos no celeiro, para que possamos também evangelizar, né, dessa forma, entregando cestas básicas àqueles que necessitam. Tem muitas famílias carentes, muitas famílias necessitadas que precisam, né? E é uma forma, como o pastor falou, de evangelizarmos também. Amém? Glória a Deus. São esses os avisos, né? Agradeço a oportunidade, mais uma vez, em nome de Jesus. Peço à irmã Hélia que faça a oração, missionária Hélia, faça a oração encerrando o culto, orando por esses pedidos. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, santo, graças te damos por esta palavra, Senhor Jesus. Nos ajuda, Pai, a melhorarmos a cada dia perante o Senhor. Precisamos mudar, Senhor, e mudar melhor, porque o Senhor está voltando, e o Senhor conta com o povo que o Senhor escolheu, que o Senhor morreu na cruz por cada um. Te agradecemos, Senhor. Pedimos pelo pai da irmã Angelita, Pai, que o Senhor possa visitar ele, continua operando um milagre, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre ele, Senhor. Faz um grande milagre, uma grande obra. Dê força, graça para a tua filha, para a sua família, Senhor, que está passando por este momento difícil. Também te peço pela vida do Tiago, tu que sabes, tu conheces a necessidade deste jovem, que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida dele, Senhor. Que o Senhor possa visitar o profundo do coração do Tiago e fazer um grande milagre para a louvor e glória do teu nome. Te agradecemos pela tua igreja, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor possa continuar dando força à tua igreja, ao teu povo, que o Senhor possa continuar confortando os corações daqueles que estão, Senhor Jesus, enlutados, que perderam seus parentes. Só o Senhor para dar graça e força para colocar de pé e erguer a cabeça de cada um, meu Deus. Seja conosco, Senhor, seja com a tua igreja que estará voltando dia 27, que o Senhor possa guardar, abençoar, prosperar e estender as tuas mãos de glória sobre a tua obra, e que a tua obra venha crescer de forma maravilhosa, segundo o teu querer e a tua vontade. E assim te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, missionária Hélia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Ok. Só dois avisos rapidinho, irmãos. Devido à nossa conta bancária estar bloqueada, entendeu? Em função de transtorno que houve, eu não posso movimentar a nossa conta bancária e está bloqueada e por fatores alheios a nós. Queremos dizer aos irmãos que aqueles que têm o seu dízimo
que às vezes está depositando no banco, se for possível, eu gostaria que entregasse seu dízimo, as suas ofertas, na tesouraria da igreja, pois nós estamos com caixa baixo e temos algumas contas a serem pagas, que eu fizesse na nossa tesouraria, porque se o irmão depositar no banco, eu não posso movimentar, nós não podemos movimentar esse dinheiro, ok? Hoje está bloqueado. O segundo aviso é que eu comprei as revistas da Escola Dominical, que os alunos procurem a irmã Eliane, o presbítero Railan, e pegue a sua revista, ok? Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém, amém.